Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Não é uma Receita de Bolo. Aqui nós conhecemos histórias incríveis de diversos empresários e empresárias que trazem ao nosso conhecimento, ao seu conhecimento, como eles chegaram onde eles chegaram. Nós temos aprendido muito que isso aqui não é uma receita de bolo. Estou aqui dividindo aqui esse momento comigo, com meu amigo Wesley, que é host comigo nesse podcast. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa extremamente especial. Ele é presidente do Rotary Club Novas Gerações, né, do qual o Wesley faz parte também. Eu não sabia o que era Rotary Club, mas eu descobri, né, depois ele vai explicar para vocês também. O nome dele é Gabriel. Ele também tem uma empresa chama Loyal Med. Trabalha aí nessa questão pessoal, de segurança do trabalho, questão de internet. convite. Seja bem-vindo, Gabriel. Feliz ter recebido. Muito bom ter você aqui, Estar meu com você. amigo, Obrigado, Bruno. grande Obrigado, empresário, Wesley. apesar de jovem, já teve Então, uma Gabriel jornada aí é natural de Indianápolis. É muito bom tê-lo aqui para contribuir 29 anos. conosco, E com a audiência. Certamente você vai nascido, pegar né, bastante e criado conhecimento aqui. aqueles que estão nos assistindo. E nesse Gabriel, a gente costuma período pensar, aqui, né, em Anápolis, eu tive a descontraída, oportunidade de um bate-papo de mesmo. trabalhar, E né, com nós a queremos área de conhecer as trabalho, pessoas que estão nos assistindo no também, qual querem eu fiz conhecer cursos, me formei, quem é o Gabriel, curso técnico, e quem é ele enquanto trabalho, empreendedor. pude atuar em usina, indústria farmacêutica, trabalhei em hospital, trabalhei em clínica e Trabalhou muito, hein? bastante. Embora eu tenha pouca idade, mas eu trabalho praticamente desde os meus 15 anos, 15, 14 anos, né? Então, sempre galgando e visando melhorias, né? Crescimento profissional, é, crescimento mais sonhos, né? Tenho bastante até hoje, né? Nunca deixei de sonhar. E, assim, ó, é uma rotina de muitas histórias, né? Foi, assim, uma jornada laboral de muitas histórias. E isso foi muito grandioso para mim. Cada etapa, cada fase foi Como muito é que você começou a pensar em empreender? Hoje estou, né, Como é que foi desde o dia nasceu em você essa semente? De onde veio essa semente? De terra e Não tem assim, não tem semente, não é como uma seja que não tem surgiu da necessidade, primeiramente, né? Eu venho de uma família muito humilde, muitos outros, né? Mas que aprendo bastante, me deu muita educação, que nunca me deixou faltar, de fato, ali o que eu precisava. Espero assim, eu tinha uma necessidade muito grande de, digamos que social, de crescer. Eu queria crescer, eu queria que me deixar motivado, queria ficar rico, queria reformar a casa na qual eu morava, na casa da minha mãe, cuidar, queria poder ajudar a minha mãe, queria ser desse me tornar Gabriel, provedor. E a sua formação, André? Embora a formação é de segurança do trabalho, eu comecei a ter esses pensamentos que surgiram a partir da necessidade. E aí, na necessidade, me formei como cursos complementares. Na época, eu fiz o curso, eu tinha 12 anos de idade, né, de normas. Na verdade, eu fazia cursos de Senai na parte da tarde, estudava de manhã. Cursos, e aí, vem como período de estágio, eu acabei. Então, assim, tem essa parte de estágio que eu me aprofundei muito. No DAIS, aqui em Anápolis, na minha formação. O estágio que era feito na parte da manhã, ensino médio, mas não tinha remuneração. Mas antigamente, estágio, para de ser trabalho, era concorrido. Você tinha que fazer entrevista, embora não tinha remuneração, mas era muito concorrido. E aí eu comecei a fazer esse estágio na parte da manhã e curso na parte da tarde, estudava à noite. E a partir daí, eu pude começar a conhecer a segurança do trabalho. E aí, assim, naquela vontade de me formar logo, de poder me tornar técnico, de trabalhar na indústria, né? E assim, tudo muito, muito maravilhoso ali nos meus pensamentos, né? Cara, acabou que eu me formei com 17 anos, né? Tava ali completando os 18, eu não podia trabalhar, porque eu ainda não era de maior. E aí eu tive que esperar. E esse esperar meu, eu não podia ficar em casa parado. Eu tinha que ter uma renda, porque assim, não tinha de onde tirar, né? E as necessidades básicas, os desejos que a gente tem das coisas, né? Eu comecei a fazer alguns bicos, né? Desse período. E aí me formei. Aliás,
completei 18 anos. E nesses 18 anos, eu não tive a oportunidade de ter emprego rápido, né? Na área de segurança do trabalho. E aí eu comecei a distribuir currículo para as diversas áreas. Eu tinha facilidade com informática, pelo fato de eu ter trabalhado já em Lan House, ali entre os 14 e os 15. Trabalhei em Lan House, né? Fazia ali, impressões, mexia um pouquinho de Excel, de Word, era um pouco curioso nessa parte. Colocava lá no meu currículo essas qualificações e buscava uma área no segmento administrativo. E aí, cara, eu não estava conseguindo. E surgiu uma oportunidade, até é um fato assim bacana. Minha mãe conversou com um amigo dela, que era supervisor de uma empresa lá no DAI, e ele falou: Ó, tem uma vaga, mas é para ajudante lá, trabalhar na produção lá, e assim, será que ele vai querer, né? Não sei se ele tem perfil, e ela, não, ele quer, ele precisa. E aí eu entrei nessa indústria e comecei a trabalhar. Aí fui, trabalhei lá, carregando caminhão, trabalhei durante uns 8 meses. E aí tinha uma máquina lá, né, uma empilhadeira, né, e assim, o meu serviço estava muito pesado. E o cara que operava a empilhadeira, que eu notava que ele estava mais tranquilo direto, né. Eu ficava, cara, eu preciso operar essa máquina, mas como é que eu vou operar ela, né, se ele já tem esse cara aqui? Aí me tornei parceiro desse cara. E um certo dia, Gabriel, eu vou sair daqui, cara, dessa empresa, por quê, cara? Tá bacana aí você, não, eu vou sair, eu vou me mudar, mas eu queria que você aprendesse, eu vejo que você fica com vontade, eu vou te ensinar. E aí eu falei, beleza, vou aprender a operar esse empilhadeiro. Comecei a operar esse empilhadeiro. E aí, quando ele saiu, eu já estava sabendo operar, né? Aí os caras, né, me deram a oportunidade, mesmo sem ter ali o curso de operador de empilhadeiro, eles me deram inicialmente uma oportunidade, depois me propuseram o curso, né? Eu fiz o curso também de operador de empilhadeiro, esqueci de citar. E aí me tornei operador de empilhadeira dentro dessa empresa. Aí, passar de um tempo, 1 ano e meio, né, o supervisor que me levou saiu da empresa. E aí eles me levantaram, porque eu andava muito com eles, sabia do serviço. E aí, com 1 ano e meio, eu me tornei supervisor dessa empresa. Essa empresa é uma empresa de incineração de resíduos, assim, usina com forno, serviço de alto risco. E aí eu pegava e fazia o blend das informações ali de segurança com o serviço que eu executava e comecei a trabalhar e desenvolver a minha parte de gestão, né, ali enquanto supervisor. E aí trabalhei 3 anos e 6 meses nessa empresa, encerrei como supervisor e encerrei com um propósito, né, de trabalhar na área da segurança do trabalho e também de poder pegar aquele acerto e reformar a casa que eu morava, né? Porque eu não estava conseguindo, assim, juntar dinheiro, eu tinha comprado carro, mas não estava conseguindo. E aí conversei com o dono da empresa, o cara gostava de mim, ó, Gabriel, não queria que você saísse, mas o mínimo que eu posso fazer aqui é te ajudar. Foi mais ou menos assim, a conversa nossa. E aí ele fez o que eu queria, né? Eu com esse propósito, reformei a casa que a gente morava, eu e minha mãe lá, e para mim isso foi um feito grandioso. Aí no dia que eu fui fazer o demissional dessa empresa, eu fui fazer numa clínica de segurança do trabalho. E aí eu conheci o cara que era o responsável da parte de segurança, porque ele prestava consultoria nessa empresa que eu era supervisor. E ele falava, cara, por que você não vai trabalhar de segurança do trabalho? Você é formado, isso na época que eu era ajudante. Aí ele falava, por que você não vai trabalhar? Eu falava, não, eu tenho vontade, mas eu não estou tendo oportunidade e tal. Aí ele pegou e falou, você saiu de lá? Eu estou com oportunidade. Eu falei, ó, eu quero. Ele é lá no Hospital Ânima, o serviço. Nós estamos precisando de uma consultoria lá, o serviço vai ser lá. Você tem interesse? Eu falei, tem. Aí fiz uma entrevista lá, fiz uma segunda entrevista. Aí, na época, o pessoal, não, nós estamos querendo uma pessoa com experiência. Você é muito novo, você não tem experiência na área de segurança do trabalho. Eu não, mas assim, eu me garanto aí, né? Sofre, né? Eu falei, cara, eu dou conta. Ela, não, mas você não sabe. Eu falei, ó, se você me der a oportunidade, eu vou fazer valer a pena, eu vou dar valor. E eu estudo, eu estou disposto, né? Eu sei Você da parte de saúde, aquela frase do Deus, que é a norma da área da saúde. que a vida é uma sucessão de oportunidades. oportunidades. Segurança, Foi aparecendo, você não foi recusando, né? Treinando, aí bacana, jogando bola, vamos trinchar esse negócio. lá, aprendendo. Quando E lá era dos Essa de charada do defeito. Gabriel Garcia Comecei a mostrar Marques, serviço para a Renata e também com os maravilhoso. trabalhadores lá do Quando você gostar muito desse olha para sua história, e na folga minha,
Eu Além das sempre oportunidades que são umas inquietudes de ficar parado. Eu nunca gostei de ficar sei. parado. Eu sempre tentei fazer alguma Eu coisa. gosto muito que a sorte sempre me encontra trabalhando. Aí eu Isso aí Uma frase comecei a trabalhar na clínica. eu não acredito Nos dias que eu eu acredito que tava trabalho doido. duro, não dou a mínima E aí, pra na clínica, eu pude aprender a fazer documentos, eu pude ver como é que a clínica funcionava, como funcionava essa questão de consultoria. Aprendi bastante lá na clínica e, através dessa oportunidade, né, abriu um leque muito grande para mim profissional no segmento de saúde e segurança do trabalho. Eu pude aprender bastante. E aí, durante esse período, né, lá dentro da clínica, eu fiz bastante serviço de documento, acompanhei a parte de exames e encerrou meu ciclo ali com 1 ano de serviço, tanto do ânima quanto da clínica. Aí parti para uma empresa lá no DAIA, né, do segmento metalúrgico, assim, que fazia peças para galpão, uma empresa muito grande, grande porte, grau de risco muito alto. Aprendi bastante lá dentro dessa empresa. Trabalhei lá a faixa assim, de 1 ano e 8 meses. E saí de lá porque eu recebi uma proposta de uma empresa melhor, lá no DAIA também, uma empresa farmacêutica lá, de grande porte lá no DAIA. E fui, trabalhei no DAIA lá durante um período. E quando eu estava no Dial, o serviço lá era primeiro turno, né? Primeiro turno, aí a parte da tarde ociosa, e eu querendo trabalhar com a parte de treinamentos. Falei, cara, eu vou abrir um CNPJ aqui, consultei o contador, tem como? Eu tô com carteira assinada, tem como abrir? Ele me explicou, você, Bruno, você sabe como é que funciona, você vai saber, né, a fundo isso aí. Ele falou, Gabriel, tem como? Eu falei, beleza, então vamos lá. Aí eu já tinha ali prospectado alguns clientes, né? Que estava esperando ali uma nota fiscal. Eu sabia fazer o serviço, mas eles precisavam de nota. Os caras, às vezes, era do lucro real, não queria fazer recibo e tudo. Aí eu falei, vou abrir CNPJ. Aí surgiu, né, a Loyal Med, que hoje é uma clínica, né, que está aqui na cidade há quase 5 anos, que atende hoje na parte de exame admissional, domissional, laudos, treinamentos e muito mais. Começou assim na parte de treinamentos. Os treinamentos que eu executava para as indústrias nos períodos que eu tinha folga. Eu marcava muito no sábado, marcava muito no domingo. E aí, o que, que eu fui imaginando? Cara, quando esse trabalho aqui dos treinamentos superar esse salário que eu tô de CLT, eu vou usar a parte da manhã e me dedicar na empresa. E assim eu fiz, fiquei pouco tempo nessa empresa e as coisas começaram a acontecer. Fui participando de cursos, né, de vendas, aprofundei muito nessa parte comercial. O Flávio Augusto, Geração de Valores, me ajudou bastante, né? Eu sempre acompanhei ele, acompanho até hoje. Li bastante livro, lia 2, 3 livros assim no mês, e todos os livros casados um com o outro. Napoleão Hill eu li quase todos dele, né, que ele fez e escreveu, né, vários best-sellers eu li, então assim, eu estava muito inclinado a vender, a fazer o negócio acontecer e a montar uma estratégia. E uma estratégia que seria montada primeiramente na minha cabeça. E eu vendia essa estratégia dos meus clientes, mas fisicamente ainda não estava acontecendo. Mas na minha cabeça tinha a minha secretária, tinha o meu financeiro, tinha meus departamentos, né? Então assim eu fui fazendo. E as coisas começaram a dar certo. Assim, eu sempre tive muita coragem. Coragem eu tinha demais. Eu notava ali uma oportunidade. Pra empreender tem que ter, né, esse negócio aí. Não, se você não pensar em risco, você não empreende. Isso, e aí eu notava que tinha o risco, mas notava que tinha a brecha. Então eu ia atrás da brecha. Tinha um plano A para mim, cara, tem que dar certo. Não tem B, não, vai dar certo. O que que falta, né? O que que eu não fiz? O que que tá faltando? Então, assim, eu me preparava muito até as coisas acontecerem. E aí eu fui adquirindo uma carteira de clientes, né? Nessa parte de treinamentos. E aí os clientes, Gabriel, mas e a parte de documento? Ele faz? Faz também. Né? E exames, parceria. Comecei a fazer parceria, né? E daqui a pouco falei, cara, não dá mais parceria, então tô levando cliente aí para esse pessoal e gerando risco para mim. Chegou a hora de montar um negócio assim, que dependeu de um aporte, de um recurso assim significativo para mim, que vem do zero. Você fazer um aporte alto assim, você já tá com recurso, você fazer um lobby ali com o cara do banco, ficar próximo do cara do banco, tomar um café com o cara do banco, e almoçar com ele e ele te botar dinheiro e te falar isso, e você já começar a
fazer as coisas acontecerem. Então aí surgiu, né, a clínica através disso, né, de muita coragem. Aí depois que a clínica surgiu, cara, agora nós temos que atender, cara. Nós estamos aqui agora com profissionais que têm assim, um custo muito elevado. Então eu preciso levar, né, clientes para eles. Aí foquei muito nessa parte comercial, pelo fato de entender segurança do trabalho, de ter estudado muito segurança do trabalho, eu conseguia contratar as pessoas que de fato fazia sentido para o meu negócio. E assim fui fazendo. Ajustava aqui, ajustava ali, mesmo entendendo, mão de obra nunca foi fácil para mim enquanto empreendedor. Desde os 5 anos de negócio, ou 6, que eu comecei um período, depois abri o CNPJ, né? Ali, mas eu notei que mão de obra não era fácil. Arrumar um parceiro para fazer um serviço era difícil. Um cara ele ia lá e vendia o serviço para ele. E assim eu ia notando e aprendendo até hoje, né? Eu encontro esses desafios. E eu noto assim que nós que somos empreendedores, né, nós precisamos nos reinventar dia após dia, de acordo com cada circunstância. Bacana. Então, não é uma receita de bolo, mas nós entendemos que existe um ingrediente extremamente essencial, que é a paixão. Sim. Talvez você precisa ser apaixonado pela sua Profissão. né? Que a paixão, ela gera interesse genuíno. Sim. Eu lembro, teve uma campanha de uma empresa, eu não lembro qual, que eles pegaram mensagem dos filhos, da esposa. Eu acho que já viu essa campanha. Já vi, né? é muito bacana. Acho que foi um marco na área de segurança, né? Porque você está tratando aquilo que é intangível, aquilo que muitas vezes dentro do local de trabalho, e é interessante isso, que quando você está no local de trabalho, você passa a maior parte do seu tempo ali e você se fecha. Você se fecha. E é impossível você ser uma pessoa no local de trabalho e uma pessoa em casa. Você é a mesma pessoa. Sim. Você precisa de autenticidade. E quando você carrega aquilo que você mais ama, há conexão, né? Mas se para gerar conexão eu preciso de algo a mais, eu creio que o tempero é a paixão. E se você é apaixonado por aquilo que você faz, você gera conexão, né? Que vai gerar confiança, que vai gerar a venda das suas ideias, a venda dos seus serviços. Falando em conexão, como você vê hoje a NR1? Nós falamos aqui um pouco NR1. Hoje, olhando para a sua trajetória, aquilo que você vê dentro das empresas, né? Isso demorou demais chegar ou não? Chegou na hora certa? Cara, é evidente que agora, né, que se tornou de conhecimento das empresas, dos colaboradores das empresas, né, que as questões psicossociais precisam ser reconhecidas dentro do ambiente de trabalho, agrega muito para ambos os lados, tanto para a empresa e principalmente para o colaborador. A gente sabe que precisa ter, né, a análise assim, aprofundada de caso a caso, porque as pessoas, por si só, né, nessa era que a gente está vivendo, todos sabem que o mal do século é a depressão, é a ansiedade, é o burnout, né? Dependendo ali do que faz, do excesso de cobrança, do excesso de exigência quantitativa. Eu vejo que é uma grande oportunidade que chegou na hora certa, embora já tinha muitos casos, mas nesses últimos tempos a gente tem muitos relatos, né, de pessoas que se adoecem dentro do ambiente de trabalho por excesso de pressão, pelo fato das empresas enxergar que as pessoas pode ser uma máquina, né, ali para desenvolver seu trabalho. E eu vejo também que a empresa tem que estar bem assessorada, né? Tem que ter uma clínica de medicina do trabalho, uma Loyal Med da vida aí, um profissional que vai de certa forma analisar esses dados e caso a caso para que a empresa não saia prejudicada, porque de forma primária a empresa precisa analisar essa pessoa antes de colocar ela para trabalhar. Se ela já está vindo doente, se ela está vindo com saúde, como é que está a saúde mental dela, está boa? Né, através de avaliação de fatores psicossociais, né, através de avaliação psicossocial, que é a própria, que tem norma que pede, né, para trabalhos de riscos, né,
Mas, assim, de certa forma, hoje eu vejo que o ideal seria, por mais que a pessoa vai trabalhar num ambiente administrativo, né, já fazer ali uma avaliação de fatores psicossociais antes de iniciar as atividades, porque a norma em si, ela fala que o psicossocial ele deve ser feito para as atividades que envolvam riscos, né, que pode gerar morte, trabalho em altura, acima de 2 metros, espaços confinados, são espaços que não são projetados aí para ocupação humana, trabalhos com eletricidade, trabalhos perto de explosivos, né? Então, assim, nessas atividades era se recomendado. Então, que com essa nova redação da NR1, né, abriu olhos para as empresas também cuidar da parte administrativa da empresa, da parte administrativa que está ali mexendo com o número o tempo todo, que está sob pressão, que está pagando folha, que está pagando conta, que está cobrando cliente, que não pode errar, porque se errar bagunça todo o planejamento. Então eu vejo que chegou na hora certa, vai agregar bastante para ambos os lados. Para a empresa que enxergar de forma inteligente, ela pode fazer um trabalho organizacional que vai permitir maior produtividade, mais felicidade dentro do ambiente de trabalho, menos turnover, né, menos afastamento. Então, eu acredito que vai melhorar bastante. E isso precisa, né, para ser aplicado, isso precisa ter um corpo de saúde, de segurança do trabalho, seja ele prestador de serviço ou seja ele um corpo interno, né, dentro da empresa, dependendo do porte. E quanto custa para uma empresa esse tipo de serviço, de consultoria, de projeto, como a NR1, entre outros? Como é que é precificado isso no seu trabalho, né? Cara, nós avaliamos o segmento da empresa, qual que é a atividade principal da empresa, né? Quantos colaboradores essa empresa tem, quais funções essa empresa tem dentro do seu CNPJ, quais funções ela possui ali de colaboradores registrados. Então, através desses dados, a gente começa a precificar e na hora de gerar um orçamento, gerar uma proposta técnica comercial, a gente vai no local de trabalho e entende a realidade da empresa. Porque você conversando ali com o responsável, ele já te fala, minha empresa, cara, ela não está... eu posso separar esses níveis, né? Existe serviço que você vai ter mais facilidade de fazer, existe serviço que você vai ter muito mais dificuldade de fazer. Então, assim, a gente trabalha avaliando isso, né? Então, assim, é de casa a casa. Até é difícil um pouco eu te falar um valor X, porque é diferente de chegar num supermercado ali e comprar uma pasta de dente, né, da Colgate e uma outra da Sorriso, né? Ele tem um preço dele tabelado independente de quem vai comprar. Então, para nós, a gente precisa avaliar de forma sistêmica, caso a caso, se vai precisar de uma consultoria permanente nessa empresa ou se só aquele reconhecimento ali inicial já permite, né, com que a empresa atenda essa normativa e a gente não tem necessidade de voltar ali com frequência. Porque acontece, tem empresa que está com os colaboradores ali com a saúde mental boa, então assim, a gente retorna quando tem que renovar um programa de gerenciamento de riscos, né, que é o próprio PGR, onde a gente tem que colocar esse risco psicossocial e reconhecer ele, né? Nos outros laudos também. Então, assim, tem empresa que vai precisar da gente todo mês lá, porque o cenário está mais caótico, evidenciou-se, né, que há necessidade mais permanente, então o preço vai ser mais agregado para essa empresa que necessita de um olhar full time, vamos dizer assim, e outras não. Mas não é um valor que vai pesar no bolso do empresário, não, pelo contrário, é um valor que eu considero como um investimento. O empresário hoje que investe na saúde mental do seu colaborador, que reconhece as questões psicossociais de maneira inteligente, ele tem muito mais resultado. Então o valor eu acho barato. Eu acho barato para o empresário que se dispõe ali a fazer esse pagamento, porque é um investimento. É igual você comprar um curso de vendas ali para o seu comercial, você comprar ali um masterclass, né? E Tá vendo a resposta? e aí, eu não respondo falar disso. De participar da minha masterclass, sexta-feira agora. Mas brincadeiras à parte, isso me gera uma preocupação muito grande, Gabriel. Muito grande.
Porque isso não deveria ser uma norma. Sim. Entendeu? Quando a gente vê ali, nós que somos cristãos na Bíblia, quando diz que nos últimos dias as pessoas amarão mais a si mesmas, né, do que aos outros, essa perca do amor e do interesse no outro, é o que dificulta muito o networking, é o que fortalece empreendedores de palco, é o que fortalece os coaches da vida, quando você entende que você tem que amar a si próprio acima de tudo. E eu vejo a NR1 como muito necessária, de fato, né? Mas eu vejo a NR1 como um termômetro muito, muito assustador da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Sim, a NR1 ela pode ser considerada uma bomba relógio, vamos dizer assim, para uma empresa que não está preparada, que não está estruturada. A empresa não é nem assim, não é nem por isso, sabe? Eu acho que de fato vai explodir, vai ser uma bomba atômica dentro das empresas. Eu falo que é o termômetro que tem medido algo que está implícito na sociedade e nós só conseguimos ver hoje porque pelas taxas de suicídio, pelas taxas de pessoas com burnout, né? Eu já tive burnout. E para você ser recuperado de um burnout, não é assim da noite para o dia. Não é uma semana de atestado. Né? Quando o corpo de fato para. Quando você não dá conta para todas as forças. Né? Mas isso me gera uma preocupação muito grande, porque o empresário precisa entender aquilo que o Simon Sinek fala, que 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. 100% do seu negócio são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios. Sim. Então, o que nós vemos hoje são muitos empresários que não entendem de negócio. De maneira alguma. Entende de lucro, muitas vezes de margem, do que ganhar, o que comprar, mas não entende de gente. Né? E se você não entende de gente, você não pode ter uma empresa. Não pode. Então, essa preocupação que tem me gerado muito é você precisar criar uma norma para algo que deveria ser essencial do ser humano, que é amar o próximo, que é entender que, além de uma relação de negócios, nós temos duas histórias se conectando, duas pessoas trabalhando juntas por um propósito maior. Sim. Hoje a gente nota, né, a grande necessidade de trabalhar com treinamentos. A gente vê que a própria NR1, uma das tratativas após a verificação e reconhecimento dos riscos é o próprio treinamento, preparar essa pessoa para contra-atacar esses riscos psicossociais de maneira inteligente, de maneira preventiva, olhar isso de forma racional. Então, eu vejo que treinamento é um diferencial para essas empresas, treinar esses colaboradores vai dar grandes resultados, assim, deixar eles preparados assim, para... Que tipo de treinamento vocês fazem? Cara, treinamento para saúde mental, né, nós fazemos também. A gente trabalha com palestras de saúde mental, trabalha com palestras de liderança, de motivação, palestras onde a gente tem desafios, mas tem caminhos para superar esses desafios. Então, tudo isso a gente faz. Dá a vara para a pessoa pescar ali também, eu vejo que é o caminho. Você deixar essa pessoa preparada, você dá a vara para ela pescar e ela saber pescar aquele peixe. É uma analogia que eu faço para a saúde mental também. Uma pessoa que está preparada ali, ela consegue resolver e solucionar um determinado problema. Agora, se ela não está preparada por orientações ali, por caminhos que foram dados para ela, ela não vai conseguir, ela vai se perder. E vai depender de alguém. Eu acho que todo empresário precisa fazer terapia, viu? Tem muita gente fazendo terapia porque tem muita gente que não faz terapia, né? Quando o empresário... É sério, porque isso é quase patológico, porque quando você entende que você está trabalhando com algo que é essencial à vida, que é a manutenção da vida, né? Quando você vai estudar neurociência, você entende que o ser humano ele tem somente dois instintos primitivos, que é o instinto de sobrevivência e o instinto de reprodução.
o trabalho é instinto de sobrevivência. Uma pessoa que muitas vezes não teve estudo, não teve oportunidades e precisa de um trabalho, principalmente os trabalhos mais braçais, principalmente os trabalhos da base operária mesmo, que são pessoas que estão ali porque elas precisam para sobreviver. O que elas ganham é para alimentar suas famílias. Sim. É para dar manutenção na vida de quem elas mais amam. Quando eu, como empresário, uso desta pessoa de maneira inescrupulosa, dando uma condição para que o emocional dela não seja bem tratado dentro da minha empresa, cara, eu estou sendo um carrasco. Eu estou colocando uma pessoa, utilizando da manutenção da vida de alguém para poder gerar um lucro em cima daquilo que a pessoa mais ama. Isso é desumano. Então, por isso que me assusta muito. Precisar de uma normativa para que o empresário entenda que o que trabalha para ele não é uma máquina, é um ser humano. Né? Isso me gera muita preocupação. O que comanda o ser humano é o psicológico, né? A cabeça, né? O Wesley vai saber dizer isso para nós aí com muita facilidade. Gabriel, me diz uma coisa. Se você tivesse... Tempo voa quando a gente está numa conversa boa, não tem jeito. Isso é verdade, isso é fato. Nem vi a hora passar. Se você pudesse se comunicar com o Gabriel lá do início, mandar uma mensagem para ele, o que você diria? Gabriel, leia mais, cara. Leia mais, Gabriel. Porque ali tem os caminhos nos quais vai te ajudar na sua vida. É com as experiências das pessoas de sucesso é que você pode se tornar uma pessoa de sucesso também. Então, acho que a leitura ajuda bastante. Eu falaria de leitura, porque comecei a minha vida de leitor em 2017, 2018, né? E ali eu peguei paixão pelo negócio. Os livros que eu li eram livros do Napoleão Hill, eram livros assim, de empreendedorismo, de liderança. Isso me ajudou bastante. Eu li até romance depois, então, o gosto que eu peguei no negócio. E aí, seria esse o conselho: leia mais, leia mais. Se você pegar um Dostoiévski da vida, é um caminho sem volta. A literatura russa é um caminho sem volta. Se você começou, já era, não tem mais como voltar. Né? Gabriel, como é que foi para você essa experiência, né, de estar aqui trocando ideia conosco? Cara, confesso que no começo eu fiquei um pouco assim, pensativo. Pô, Wesley, vamos gravar esse podcast? Cara, mas como é que esse podcast... Você é meio tímido, né? Sou um pouco tímido, e aí, assim, foi uma experiência fantástica, está sendo uma experiência fantástica. Estou muito feliz e honrado por ter recebido esse convite de vocês, né? Você, Wesley, você, Bruno. E quero voltar mais vezes. Agregou bastante para mim, espero que tenha feito, que fez sentido também para você que está me ouvindo, para vocês, né? Aqui que me ouviu um pouco da minha história. Fala um pouco da sua empresa, dos serviços que vocês prestam lá na Loyal Med. Na Loyal Med nós somos uma empresa de medicina do trabalho e de engenharia de segurança do trabalho. Uma empresa que realiza hoje documentos de caráter obrigatório para as empresas. Quais documentos são esses? São documentos como PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de Controle Médico, Saúde Ocupacional, reconhecimento de riscos psicossociais, implementação da NR1, que é a nova norma regulamentadora que está em alta agora, laudo técnico das condições do ambiente de trabalho a gente faz, fazemos documento que permite o trabalhador aposentar, né, ter a aposentadoria especial e garantida. E além disso, nós trabalhamos com exames admissionais, exames complementares, eletrocardiograma, encefalograma, raio-x, audiometria, acuidade visual, espirometria. Então, todos esses exames a gente faz para preparar esse trabalhador, né, ali inicialmente, para trabalhar nesses locais de riscos. A gente faz essa análise, atendendo a normativa e também verificando se de fato ele está apto, se ele não tem nenhuma patologia, um tipo de doença ali que vai colocar ele em risco e colocar também os colegas dele em risco.
Então, por isso que a gente faz essa análise, né, bem feita. E além disso, a gente trabalha com treinamentos também. Treinamentos para espaços confinados, pessoas que vão trabalhar em espaço confinado, trabalhar com eletricidade, né, que são atividades consideradas aí de risco. E volta e meia a gente vê acidentes aí que custam a vida de uma pessoa. E um trabalhador que sai de casa e não volta mais. A gente vê bastante. Então a gente atua de forma preventiva. A Loyal Med hoje é uma clínica que atua na parte de medicina de forma completa e na parte de engenharia de segurança do trabalho, desde a questão de projetos, né, a orientações de uso de EPI também, que é luva, máscara, botina. Então, a gente também faz projetos, né, tem muito cliente aqui em Anápolis que é do segmento de construção, que a gente faz projetos de linha de vida, projetos de guarda-corpo, de periferia, de janelas. Durante a construção, né, a gente protege esses trabalhadores ali para que não venha ocorrer acidente de trabalho. Então, a Loyal Med atua de maneira sistemática e preventiva, cuidando de saúde e de segurança do trabalho. Manutenção à vida. Manutenção à vida. Que pitch, hein? Pitch. Pitch do cara. Pitch é a venda, né? Pitch é apresentação. Você tem boa. Isso aí. Bruno, fala um pouquinho do seu trabalho. Antes disso, quais são as redes sociais da Loyal Med, a sua, Gabriel? A minha rede social é Gabriel Felipe S.S. e a da Loyal Med é Gabriel, aliás, a Loyal Med é Loyal Med _. Vou ter que pegar aqui. Vai ter que pegar aí. Ao vivo e a cores. É clínica _ Loyal Med com Y e Demundo no final. Esse é o nosso Certeza? Instagram. Certeza. Absoluta? É isso mesmo. Você que está nos acompanhando. E como é que é o arroba? Como é que é o arroba? @ clínica _ Loyal Med. É isso aí. Eu queria ver se eu tinha certeza mesmo. O meu tava certo no início. Gabriel Felipe S.S. É isso aí. Tá igual eu tenho tanto perfil aqui que eu gerencio que eu nem lembro mais aqui. Olha o tanto. De cliente, de. Nossa, aí. Mas o próprio nome do podcast fala, né? Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, é tudo ao vivo e a coisa que o negócio acontecendo. Bruno, fala um pouco do seu trabalho, para as pessoas que estão nos assistindo conhecer, né? Suas redes sociais também. Minha rede social pessoal é Eu Nascimento Bruno, tá? Siga lá. Mas é pessoal e pode seguir ou é pessoal? É pessoal, É pode pessoal seguir. nem tão pessoal, assim. Porque enfim, eu faço um monte de coisa lá que é legal, dou dicas, enfim, tem notícia, tem de tudo ali, né? E da minha empresa é @Berit Group, tá? O que significa Berit? Berit é uma palavra hebraica que significa aliança. É a palavra que Deus usou para fazer uma aliança com Noé. Eis que faço uma aliança contigo, com Abraão. Essa palavra vem do hebraico, original hebraico, chamada Berit, né? Lá nós oferecemos 3 divisões de serviço, que é o BPS financeiro, que é o Business Process Solution, onde a gente terceiriza o seu financeiro e entrega uma consultoria de dados ali, de números mesmo, mostrando o quanto a sua empresa está saudável, os perigos, enfim, os riscos, as oportunidades, enfim. A gente mapeia a sua empresa como um raio-x. A contabilidade, só que uma contabilidade consultiva, é um pouquinho diferente da contabilidade tradicional, onde nós fazemos tudo aquilo que a contabilidade tradicional faz, porém, de maneira consultiva. Se você tem um risco de levar alguma autuação, a gente está sempre ali verificando. E a consultoria financeira estratégica, que foi o nosso primeiro serviço, onde nós nascemos, é o coração da nossa empresa, onde nós trazemos a gestão de uma multinacional e adaptamos para a sua empresa. Essa é a Berit. Qual multinacional? Ambev. Você é Ambev, eu sou ambeviano. A maior do mundo. Quem sobreviveu a Ambev? Sobreviveu qualquer coisa, né? Ambev, escola. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. As minhas redes sociais, sou psicólogo clínico, né? Nas horas vagas. Quando eu estou fazendo podcast, sou psicólogo clínico. Nós temos aqui a clínica no Velho, onde inclusive nós gravamos o podcast. É uma clínica especialista em saúde mental. Nós temos aqui cerca de 6 psiquiatras, uns 20 psicólogos, para atender a população que precisa de ajuda em saúde mental.
Também temos uma agência de marketing especialista em anúncios online no Google e no Meta Ads, fazendo com que as empresas lucrem mais e tenham um crescimento marcante também. É isso aí. Gabriel, muito obrigado, cara, por ter vindo. Muito bom mesmo. Prazerzão. Agora vamos ter que sair para jantar, né? Para a gente continuar aprendendo mais ainda com você. Vamos organizar. E muito obrigado, viu? Obrigado pela sua amizade também. Obrigado a você. Wesley, eu sou suspeito de falar dele porque a gente é companheiro de rota e a gente se tornou amigo, né? Amigo pessoal. Então gosto bastante. E quando ele me convidou, eu, pela confiança que eu tenho, eu falei, cara, eu vou lá, eu sei que é coisa boa, é meu amigo. Sim, os amigos só colocam amigos em coisas. Eu gostei bastante também. Isso é diferenciado. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. Um abraço. Cara, à medida que eu fui ganhando mais dinheiro, eu fui ficando mais motivado. E isso me permitiu dar continuidade, né, e enxergar sempre para frente, imaginar as coisas acontecendo e me movimentar, né, para que pudesse ver os resultados, além dos meus sonhos, da minha família, que eu sempre levei em consideração, e agora com meu filho também, isso tem fomentado e tem sido um combustível ainda muito maior para mim. Mas exatamente como é que você tinha essa visão de futuro? O que você está descrevendo parece muito com o desejo. O que a gente quer saber é a visão, para além do desejo. Certo. Então, eu sempre gostei, né, como eu disse anteriormente, de olhar as coisas assim a longo prazo, de olhar para frente, de sonhar muito alto. Então, isso me permitiu ter visões, né, de sonhos meus e imaginar, planejar. Então, assim, eu montava uma estrutura mental na minha cabeça das coisas acontecendo. E isso me permitia estar cada vez mais próximo dos meus sonhos. Através, né, dessas visões que eu tinha, né, de futuro, de imaginações, eu sempre me permitia testar, sempre me permitia estar próximo ali daquelas pessoas que de fato iria facilitar para mim, né, a concretização dos meus sonhos. Então, acho que partiu um pouco dessa questão mesmo dos sonhos e de enxergar de forma mais longe, de forma mais aguçada. Ambiência, né? E ambiência. Tem uma coisa interessante que a gente já viu nesse podcast aqui, que é a respeito dessa questão que você falou sobre se aproximar dessas pessoas. Né? Eu acho que foi até com o Samuel, da UAB, que a gente falou exatamente sobre isso. Você, de fato, acredita que existem relações que são relações próprias para que você cresça na vida ou não? Essas coisas acontecem no momento que as pessoas aparecem, ou você, de fato, como profissional, consegue visualizar que existem pessoas. Não estou falando da parte interesseira, não. Né? Toda relação é uma relação de interesse. Mas você consegue imaginar, hoje, olhando para trás, você consegue visualizar, acho que é a palavra correta, que existiram de fato essas pessoas que você escolheu estar perto delas? Sim. Uma coisa que eu aprendi é estar perto das pessoas que eu admiro. Então, assim, as pessoas que eu enxergava que de fato tinha idoneidade acerca do que fazia, tinha valores, pessoas que eu notava que não era acomodada, né? Essas pessoas eram as pessoas que eu queria estar próximo, que eu queria me conectar, porque de certa forma eu também tinha essas inquietudes de crescer, de fazer as coisas acontecer, de me tornar um homem de valor, e isso me permitiu me aproximar dessas pessoas, assim, sem exceção. À medida que eu fazia a leitura minha mental da pessoa acerca da maneira que ela se comportava, da postura, compostura, isso me deixava com mais vontade de estar próximo. Gabriel, o Bruno falou sobre networking, falou sobre ambiência, você traz muito isso, né, de sempre ter buscado e buscar ainda hoje, né, estar próximo de pessoas prósperas, não só financeiramente, pessoas prósperas em intelecto, prósperas de alma, Sim. prósperas de valores, enfim. Você acredita que networking é mais sobre doar ou mais sobre receber? Cara, eu vejo o network assim como uma troca justa, uma via de mão dupla. Você leva informação e volta com informação.
acho que não é só chegar no intuito assim de sugar, mas também de entregar, né? De passar um pouco da gente. Então, perto dessas pessoas mais prósperas, né, a gente tem essa oportunidade, né? E prosperidade não é sobre ser rico. Eu acho que prosperidade é sobre ser uma pessoa de valor, é sobre ser um bom filho, é sobre ser um bom pai, sobre ser um bom esposo, né? Sobre estar perto ali e agregar na vida daquelas pessoas que te cercam, então, e de certa forma de crescer dia após dia, de ter interesse em ser uma pessoa melhor. Então, assim, network para mim é isso, é você fazer essa via de mão dupla e agrega demais, cara. Facilita muita coisa, abre muitas portas. Network hoje para mim é sensacional. No próprio Rotary mesmo, né, no qual sou presidente do Novas Gerações, a gente até comentou anteriormente, isso a gente vê acontecer na prática, né? Você se conecta ali com a pessoa, daqui a pouco você já se torna amigo dessa pessoa e as oportunidades que você achava que estava distante, pode ser que está mais perto do que você imagina. Então isso acontece muito na prática e isso para mim é network também. Isso é bem importante. Na verdade, diante de como nós estamos cercados de treinadores comportamentais, coaches, etc., consultores de palco, empreendedores de palco, sempre incentivando o networking. Sim. Eu sempre gosto de pontuar que network é muito mais sobre dar do que sobre receber. Sim. Porque quando você genuinamente, não é doar querendo algo em troca, não. As pessoas que são mais bem-sucedidas com o network são pessoas que genuinamente gostam de outras pessoas, gostam de contribuir com outras pessoas, gostam de servir outras pessoas e empresas. E isso muda muito, né, o jogo. Porque se você faz algo por interesse, você corre muito risco de se frustrar. Sim. Há uma quebra de expectativa quando você não tem aquilo que você tem interesse. Então eu gosto muito de estimular as pessoas a, de fato, contribuir, sem querer nada em troca, pelo acréscimo que você tem em ensinar. Eu, particularmente, vivenciei muito isso na minha vida. Acho que, nossa, uns 95% de tudo que eu consegui na vida foi por agregar a vida das pessoas. Bacana. E é tão interessante que quando você agrega, doa, sem querer nada em troca, a reciprocidade ela acontece naturalmente. Sim. E ela não acontece de todas as pessoas que você contribuiu. Sim. Se você tem a expectativa de que esse retorno vai acontecer de todas as pessoas que você fez alguma coisa, ajudou de alguma forma, você vai se quebrar. Vai se frustrar. Vai se frustrar. E vale destacar que o próprio Deus fala, né? Que maior é o que serve. Então, se a gente tem essa... Melhor é dar do que receber, né? Melhor é dar do que receber. Então, assim, de certa forma, o retorno ele vem de forma natural. Assim, você nem percebe, mas já chegou. Né? E eu vejo que esse caminho é o mais correto, né? É o mais inteligente. Né? Então, concordo, sim, com o que você falou, Wesley. Acho que falta esse interesse de fato no outro, né? Quando você vive uma sociedade, a nossa sociedade é uma sociedade muito fragmentada. Você vai entender que as relações, por mais que as pessoas não queiram, elas são baseadas muito em interesses, mas são interesses muito egoístas, né? Quando nós entendemos que melhor é dar do que receber, você entende que isso precisa ser de fato genuíno no seu coração. Por quê? Nós somos treinados desde criança a perceber aquilo que é falso, né? Então, você consegue perceber uma pessoa que tem interesse quando ela chega perto de você. Quando você se interessa genuinamente por uma pessoa, você se conecta. E conexão gera confiança, né? E muitas vezes confiança gera venda. Não tem como fugir desse processo, né? Na verdade, não tem nem como ter venda sem confiança. Exatamente. Quando você olha hoje, nós estamos mapeando aqui a sua trajetória até aqui. Qual é o seu principal ponto de conexão com as pessoas que te cercam? Cara, o que eu noto, né? Essa questão que o Wesley bem pontuou, você bem pontuou, a gente vê assim, cara, qual que é o intuito dessa pessoa? Independente ali da circunstância, do que está fazendo, é notório quando você percebe que uma pessoa de fato está interessada ali em determinado assunto, em determinada tarefa, em determinada atividade, na ação. E isso me deixa conectado quando eu percebo isso. Quando eu vejo que a pessoa, de certa forma, ela está
se entregando ali, tá dando o seu melhor, tá dedicando atenção, tá fazendo de certa forma o que é certo, isso me deixa mais conectado. E essa conexão me traz a confiança, né? E a confiança permite a gente a fazer negócios, né? A, às vezes comprar alguma coisa, a oferecer uma oportunidade de parceria, vender algo. Então, é basicamente essa conexão, esse formato que me conecta assim, com as pessoas. Embora a gente tenha os nossos objetivos, né, as nossas perspectivas, mas isso faz a gente fazer uma escada e estar próximo. Gabriel, quais foram os seus principais erros na sua jornada empreendedora e que talvez esses erros possam contribuir para o espectador que está assistindo não cometer o mesmo erro? Cara, no começo é engraçado, né? Mas é um fato verídico, né? Você vê, assim, se você olhar para trás, né, com o olhar humano, a gente vê que antigamente era de uma forma, né? Você não tinha ali um retorno igual você tem hoje. No começo, assim, o ROI, né, veio muito rápido. E aí, assim, cara, tô com muito dinheiro, né? Eu vou ali naquela vitrine agora, vou comprar, eu vou ali agora, vou presentear alguém, vou mudar isso, vou mudar aquilo. E o erro que eu cometi foi gastar de forma errônea no começo, né? Sem ali olhar a longo prazo as responsabilidades da empresa, a necessidade de se ter um caixa, de se ter uma reserva de emergência. Então, gastar de forma errada foi um erro que eu cometi, mas que me trouxe também um grande aprendizado, né? Que hoje eu olho para esses momentos, né, e começo a enxergar de outra forma. Eu vejo como aprendizado e não quero cometer mais. E a pessoa que está começando, assim como eu, que vem... acho que todo mundo começa do zero, né? Ninguém começa assim de cima. Dificilmente você vai pegar um negócio andando, mas embora você pegue andando, você vai ter que ter o começo ali daquilo. Então, assim, a gente que está começando, um exemplo, no meu caso, um CNPJ do zero, tem que tomar bastante cuidado com isso para não cometer esse erro, porque esse erro pode culminar em ruínas, né? Pode deixar uma empresa quebrada, pode deixar ali a situação ali bem difícil de retomar. Então, eu aconselho a não cometer esse erro. Bruno, você como consultor financeiro, o que você tem a dizer sobre essa questão? Muito mais sobre o ego da pessoa do que propriamente a missão da empresa, né? Quando você entende que existe um propósito através do seu CNPJ, você entende que você precisa se planejar, né? A conta é uma só. É o que eu vivo dizendo aqui, dizendo para meus clientes que receita menos despesa tem que estar um número maior que zero. Sim. Isso é um fato, tá? Mas para que isso aconteça, você precisa ter total controle sobre as suas despesas. Entender duas coisas principais. Primeiro, o dinheiro da empresa não é seu. Ele é da empresa. A empresa é uma pessoa jurídica, mas ela é uma pessoa dotada de cultura, né? Organismos que estão ali, que são seus funcionários, enfim. E a segunda coisa, você tem que definir o seu prolabore. Como que se define prolabore? Prolabore é suas despesas fixas mais lazer. É isso. Isso é prolabore. Quando você entende que o empresário só retira dinheiro 2 vezes da empresa, que é na retirada de lucros, né, conforme a porcentagem de cotas de cada sócio, e no prolabore você começa a se planejar melhor e não sangrar o seu caixa, né? Muitos empresários cometem o erro de sangrar o caixa repetidas vezes no mês. E o pior, muitos empresários cometem o erro de pagar as contas pessoais com o dinheiro da empresa no caixa da empresa. E isso vai acabar. Com a reforma tributária, isso vai ser muito fiscalizado. Então, não vai ter como mais não emitir nota fiscal, né? Nós temos isso, uma outra discussão, mas se você paga a parcela do seu carro no caixa da sua empresa, você vai pagar por isso, né? Então, está afunilando de uma maneira tão surreal que se você não se organizar, você vai quebrar. Sim. E isso é um fato. E não tem como fugir disso. Não é se, é quando. É isso aí, né? Já é difícil sobreviver no Brasil, né? Ainda mais agora. Agora ficou difícil. A maioria das empresas quebram, né? Nos 2 primeiros anos, imagine com tamanha fiscalização em cima dos empresários. Mas também observando essa crise emocional que muitos empresários podem estar vivendo, com reforma tributária, NR1 e muitas outras mudanças,
talvez seja uma oportunidade de realmente começar a profissionalizar os negócios, né? A tornar mais séria a gestão de uma empresa. Gabriel, na sua opinião, o que em você, na sua mentalidade, no seu emocional, é ou foi diferente para que você tivesse o progresso que teve? Cara, o que é e o que foi diferente, né? A realidade é... Sem falsas modéstias, Gabriel. Não, Pode ser taxativo mesmo. O que é diferente em você, cara? Porque não é igual. Se fosse igual, todo mundo tinha um loyal médio cara, aí. assim, o que é a minha, assim, o desejo de ver as coisas acontecer é muito grande, a vontade de vencer, a disposição de acordar todos os dias de manhã com aquele olhar assim, cara, eu tô com mais uma oportunidade, eu tenho que fazer acontecer. Então, eu vejo que isso em mim é muito grande, sabe? A vontade de se frustrar ali, mas ao mesmo tempo já se reerguer de novo, sabe? E isso, resiliência. Então, assim, cara, planeja um negócio, deu errado, mas beleza, foi aprendizado. Vamos pro próximo passo, aonde que eu errei? Como é que a gente vai fazer agora? Então, assim, a resiliência, não parar, eu acho que é um grande diferencial. Sempre tá olhando de forma perspicaz ali os acontecimentos, aprendendo dia após dia. Então, acho que isso é um grande diferencial. Eu acho que você tem sangue no olho. Sangue no olho, Sangue no olho, né? E isso que diferencia muitos Tino, né? empresários. Exatamente. Isso que diferencia muitos empresários, né? Ter sangue no olho. Isso Eu mesmo. nunca conheci. Você já conheceu um empresário que não tem sangue no olho? Alguém que ficou empresário por mais de 3 anos. Cara, e uma coisa que eu não citei, eu não tenho muito medo, sabe? Eu não tenho medo, assim, de começar uma coisa. Eu sou confiante, mas, cara, deu errado, vamos pro próximo. Não tem essa de parar por aqui, de ficar ali desanimado, entrar dentro de um negócio e, pô, acabou. Não, eu não tenho essa. Eu me reinvento rápido. Eu acho que esse é o negócio. Eu acho que é isso que faz o empresário bem sucedido, tá, Gabriel? É o se reinventar diariamente, né? Um dia você é criança e tá brincando, outro dia você tem que arrumar 10 mil reais até quinta-feira, até amanhã, né? Eu tenho que pagar folha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, né? Por isso que a única coisa que está sob total controle de um empresário são as despesas dele. Sim. A sua venda não está sob seu controle. E quando você tem o controle das suas despesas, você tem gatilhos que diz você tem que economizar isso, tem que economizar aquilo, você começa a entender que planejamento não é mais não é opcional, é uma questão de vida ou morte. Sim. Né? E é muito importante dizer e ressaltar que, de fato, o empresário ele não pode ter medo, não medo que o paralise. Ele tem que correr risco. Sim. Se você não corre risco, o empresário toma decisão todos os dias. E quando ele não tem número, é totalmente no feeling. Uhum. Por isso que precisa ter indicadores. Por isso que a empresa precisa ter números. Qual é o meu produto que mais vende? Entendeu? Qual é o meu serviço que mais vende? Qual é o meu serviço mais lucrativo? Qual é a minha maior margem? Sim, e a gente tem assim uma variação de mês a mês. Embora nós estamos em fevereiro agora, a sazonalidade é muito grande. Então, tem que se reinventar. No ano passado, em janeiro, era uma coisa, esse ano já é outra. Pode ser que o ano passado estava melhor, esse não está tão interessante. Então, a gente tem que ter estratégias comerciais, de promoções, tem que atrair ali o nosso alvo, que é o nosso cliente, né? Os nossos leads, eles têm que sentir isso, né? Ver ali o momento certo que eles estão querendo comprar, imaginar, levar ali para fazer o negócio acontecer. Então, acredito que é sobre isso também. Toda crise em uma empresa é uma oportunidade de exercer a criatividade do empresário. Toda crise é uma escola, né? Quando você entende que toda crise é uma ilusão, eu explico, é uma coisa que eu gosto muito, é um conceito que eu gosto muito. Quando você olha para a sua empresa, todas as crises que você teve dentro da sua empresa te tornaram um empresário melhor. Você conseguiu enxergar coisas que você não conseguia, né? Fortalece. Exatamente. E quando você trabalha no ramo de serviços, falando especialmente para quem trabalha no ramo de serviços, é muito mais difícil você não se reinventar. Por quê? Serviço é algo que não é tão valorizado quanto um produto. Você vai a uma farmácia, você precisa comprar um remédio. Você está fazendo um tratamento.
Você tem que ir no supermercado, você precisa fazer compras. Você precisa de roupas para você se vestir, né? Então, produto é muito mais fácil de você colocar no mercado e brigar por preço, por exemplo. Mas serviço não. Serviço depende muito de capital intelectual. E o que está mais em falta hoje no mundo é capital intelectual. Né? Oferecer serviço de qualidade. E quando você tem um capital intelectual legal, você consegue entender e ser especialista naquilo que você faz, você consegue se reinventar muito fácil. Por quê? Você vê o mercado de uma maneira macro sendo especialista naquilo que você faz. Né? Eu lembro que eu prestei uma consultoria uma vez, foi um hobby, antes de abrir a minha empresa. Eu era pastor na cidade de Santarém e tinha um amigo e ele queria sair da empresa que ele trabalhava e ele chegou em mim e falou assim, nossa, eu tô pensando em abrir um negócio assim e tal. Eu falei, qual que é o seu diferencial? Ele, meu diferencial é que eu sou especialista. Eu falei, então esse é seu slogan. Agora vamos abrir vamos bora para projetar isso, né? E a gente desenhou tudo ali, ele abriu hoje a empresa dele em Santarém, no estado do Pará, é a maior empresa de tecnologia da cidade. Olha, você vê que bacana. Chama Linktime Tecnologia. Até hoje tem a mesma logo, inclusive, que a gente criou juntos, né? Então foi uma empresa que eu participei ali, foi ali que a minha esposa disse assim, por que você não investe nesse negócio? Por que você não abre uma empresa? Né? Você é bom nesse negócio, você faz negócio. Então, assim, é entender no que você é especialista. Né? Quando você decidiu investir no ramo que você está hoje, quando foi que você entendeu que você era um especialista? Ou existe dúvida até hoje? Cara, eu entendi a partir do momento que eu tive a oportunidade de estar do outro lado da tela, ali, de comprar esse serviço. Embora eu não tinha empresa, mas eu trabalhava para uma empresa que me deixava responsável ali de fazer as cotações de serviços de segurança do trabalho, de engenharia, segurança do trabalho, de medicina do trabalho. Então, assim, quando eu recebia aquela documentação e às vezes eu ficava ali pensando, cara, esse negócio tinha que ser diferente, né? E tinha que ser melhor. Isso vai me atrapalhar ali na hora de mandar para um cliente que tá olhando no detalhe, tá conferindo tudo. E aí eu já ficava frustrado por conta disso. Ia atrás normalmente, entrava em contato, olha, veio com erro, nós vamos consertar e tudo. E isso acontecendo com recorrência. E aí foi abrindo os meus olhos, cara, essa empresa que parece ser uma empresa bem sucedida, tá assim, entregando dessa forma, cara, não dá, eu vou ter que abrir a minha empresa e eu vou ter que revolucionar esse negócio, eu vou ter que apresentar o meu trabalho de maneira com que as empresas vão enxergar valor. Né, no meu produto, no que a gente vai fazer. E aí partiu daí essa ideia de atuar nesse segmento, porque eu já sou dessa área. E aí eu ficava olhando de forma sistêmica e macro, né, cara, eu vou olhar mais coisa agora, né, se a documentação tá assim, vamos ver como é que tá os exames, vamos ver como é que tá os treinamentos, vamos ver como é que tá a parte de projetos, e através disso eu pude fazer um estudo de mercado dos meus concorrentes. Como é que tá ali, como é que tá aqui, e o que eu faço para sair na frente? Né? Qual vai ser meu diferencial? Eu acho que você falando isso, porque você fala com brilho nos olhos, né? Em 2010, eu fui administrador de contrato na Vale, em Urilândia do Norte, no Pará, lá na mina de Onça-Puma. E era minha responsabilidade cuidar de alguns contratos dentro de uma obra. Toda vez que a Vale abre uma operação, ela cria uma vila para os funcionários dela, né? Sim. E estava sendo construída ali, eu não me lembro quantas mil casas estavam sendo construídas, mas eram várias empresas que tinha ali. E a pessoa mais odiada dentro da obra era o técnico de segurança. Sempre. É o cara que está cuidando. Deixa do saco. Deixa do saco, trabalhando com a prevenção. Mas na sua opinião, né, entendendo que isso é uma prerrogativa quase, né, uma fama que o técnico de segurança tem em relação aos gestores e aos empresários. Não que ele seja isso, tá? Mas na sua opinião hoje, como empresário trabalhando nessa área, o que as empresas, o que os profissionais podem fazer para não serem vistos assim? Cara, eu tenho certeza que o profissional, quando ele começa a mostrar o fundamento do seu trabalho, o porquê que ele está ali, o porquê do porquê, as pessoas começam a enxergar ele de forma diferente. Isso a gente pode demonstrar através de estatísticas de serviços que não foram planejados, sem olhar para a segurança, né, que culminaram em acidentes com fatalidade, acidentes com pessoas que
ficaram ali com sequelas, né, com paralisia, enfim. Então, quando a gente começa a mostrar isso e mostrar também que a partir do momento que a pessoa sai da casa dela, ela deixa alguém esperando e ela precisa retornar, essas pessoas começam a ver valor, começam a ver que o negócio tem que ser rápido, mas ele tem que ser com segurança. E que a segurança ela vem no início do planejamento, né, na análise preliminar dos riscos, no meio, né, que é o acompanhamento, e no fim, para ver se de fato aquele trabalho ali foi um trabalho seguro. Então, acredito que quando o profissional dessa área começa a mostrar isso, ele começa a ser um cara bacana, ele começa a ser um cara a ser convidado ali na hora de uma empresa executar um trabalho, ele começa a ter visões, essas visões dele agrega no negócio, porque ele pode recomendar ali uma proteção a mais, se tratando de uma empresa de montagem, você está ali, se a gente colocasse uma proteção ali, ele já leva para a empresa na qual ele está prestando o serviço, né? E isso gera retorno, gera valor, agrega, né? Mostra segurança, economia, custo-benefício, porque as pessoas constroem imaginando que não vai cair, né? E quando cai, aí eles lembram da segurança. E aí já estamos falando aí de acidentes que pode ser envolvendo vidas, né? Pode ser incidentes aí só com estrutural, enfim. Mas quando o profissional começa a praticar isso, a mostrar na prática, a dominar o assunto do qual está falando, as pessoas começam a respeitar mais e começam a achar mais interessante. Agora tem até que chega, cara, por que eu tenho que usar isso daqui? Por que eu tenho que usar essa máscara? Aí ele não sabe explicar o porquê que tem que usar a máscara, de qual o risco que ela está protegendo, né? Ela está contra-atacando o quê? Então ele não sabe explicar, e o cara não usa. Agora quando você chega e fala com propriedade, porque você domina o assunto, você é especialista no negócio, fala, cara, você tem que usar, porque essa máscara, ela te protege de fumos, ela te protege de névoas, e você está inalando, e você tem um pulmão. Você lembra quando você entrou na empresa, você fez lá seus exames, seu check-up, sua saúde estava de uma forma. Se você não usar, daqui 1 ano, daqui 6 meses, esse negócio, esse exame pode ser que não vai dar o mesmo resultado. E se não dá o mesmo resultado, quem que é o maior prejudicado? É você ou é a sua empresa? Porque a sua empresa, muitas das vezes, né, e na grande maioria, se você faltar, o negócio não pode parar, amanhã tem outra aqui. Ah, Gabriel, mas a gente não é substituível. Cara, você tem seu tempero, mas o cara dali também tem o dele. E chegando no resultado que a empresa espera, é um pelo outro, amigo. Então, assim, tem que levar isso para conhecimento dessas pessoas, tem que mostrar eles, tem que mostrar a família, tem que mostrar os filhos que espera, tem que mostrar que eles precisam sair de lá com saúde da maneira que chegou. E se chegou com a saúde ruim, tem que voltar melhor ainda.